Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em qual horário que você está nos ouvindo, mas está começando mais um Podway aqui pela TV Funorte. Eu Isso sou mesmo, o Lucas Luquinhas. Silveira e você é quem? Eu sou Frank Santiago e estamos de volta, Luquinhas. E estamos de volta de novo mais uma vez, né? Eu detesto ser redundante. Estamos aqui recebendo um convidado ilustre, Ilustríssimo. o doutor Tiago Henrique. Muito prazer, Henrique é o nome do meu filho. Belo nome, inclusive, né? Muito prazer em recebê-lo. Obrigado, boa tarde. Queria agradecer o convite para participar do podcast. E estou à disposição aí para a gente poder bater um papo, discutir. Doutor, sua especialidade é? Eu sou reumatologista. Reumatologista. Membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O que é mais comum na sua área de atendimento, na reumatologia? Olha, as doenças, existem mais de 110 doenças reumáticas. Então, isso é bom ficar claro, porque muita gente acha que reumatismo é uma coisa só. Tem esse preconceito. E não é uma coisa só. Tem mais de 100 doenças, então 110 doenças reumáticas diferentes, cada uma com um diagnóstico, com um tratamento, com uma conduta. E existem vários tipos de doenças dentro da minha área. Doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico. Doenças das articulações, como a artrose, a osteoartrite, que é muito famosa. A gota, que também é uma doença muito comum. Artrite reumatoide, que é uma doença frequente também. As espondiloartrites, como a espondilite anquilosante. A artrite psoriásica. Inúmeras doenças, as vasculites. Lúpus era famoso no Dr. House. Todo mundo que chegava lá, Dr. House, eu acho que é lúpus. É uma doença que é tratado pelo reumatologista e que realmente envolve acometimento de diversos órgãos, sistemas, inclusive as articulações. Então, a gente lida com essas doenças autoimunes que acometem sistemas, inclusive as articulações. Então, pacientes com dores articulares, dores no corpo, nos procuram muito para essa investigação, inclusive fibromialgia também, doenças funcionais. O lúpus em si, nós tínhamos uma colega aqui na Funorte que a irmã dela tinha lúpus. E eu lembro que isso foi há uns 12 anos atrás. Aí saíamos procurando ajuda, que a gente estudava fisioterapia na época. Toda pessoa que a gente encontrava que falava que tinha um parente que teve lúpus, a pessoa tinha falecido. Eu perguntava, e como é que foi? Não, faleceu. Parece que o lúpus, antigamente, já era um diagnóstico cruel, assim, que as pessoas... Hoje o tratamento avançou muito, como é que é? É outra realidade hoje, né? Ainda bem que avançou, evoluiu muito. O lúpus, existem casos de lúpus leve, moderados e graves. Então, o lúpus pode, por exemplo, acometer a pele e articulações e não ser ameaçador à vida. Dá lesões na pele, cutâneas, né? Por exemplo, o Hashimoto, vermelhidão no rosto, fotossensibilidade, que é vermelhidão no corpo, dor e edema nas articulações, sem acometer órgãos ali vitais, que é um quadro que a gente considera leve, moderado. Agora, pode sim evoluir ou se apresentar com quadros extremamente graves, com acometimento renal grave, a nefrite lúpica, acometimento pulmonar, cardíaco, neurológico. E aí sim, esses casos que a gente considera como lúpus graves são ameaçadores à vida. Mas o prognóstico melhorou muito. Hoje, o tratamento... Primeiro que detectar a doença, o diagnóstico melhorou muito. A gente faz diagnóstico hoje muito mais precoce, muito mais cedo do que antigamente, porque os próprios métodos de diagnóstico evoluíram muito. O arsenal terapêutico, nossos medicamentos evoluíram muito. Então hoje a gente consegue fazer diagnóstico cedo, tratar com medicamentos modernos e colocar a doença em remissão. Para quem não entende, assim, o que seria a doença autoimune? É quando o seu próprio corpo começa a te atacar? É isso mesmo? Isso, exatamente. Nós temos um sistema imunológico, né? Para gente explicar lá do início. O nosso sistema imunológico ele é responsável, tem as células responsáveis pela defesa do organismo contra bactérias, vírus. Né? E acontece que nesses pacientes, as células do sistema imunológico atacam as próprias células do corpo, o próprio organismo. Então, os linfócitos, os macrófagos, essas células do sistema imunológico, eles começam a atacar os próprios sistemas, as próprias articulações, os próprios órgãos, causando a doença. Por isso que a gente chama de autoimune, a imunidade contra nosso próprio organismo. Lucas estava começando a falar aqui sobre fibromialgia, outra doença também que a gente atende muito no consultório de fisioterapia,
fibromialgia e muitas pacientes, a maioria são mulheres, né? Não sei se isso é comum, a maioria ser mulheres, elas falam que faz os exames e não descobre, para descobrir que o diagnóstico demora muito, que tem fibromialgia, que elas têm os sintomas, porém não tem nenhum exame específico que... A fisioterapia lida muito, né, com pacientes com dor crônica, fibromialgia. Ela assim, é uma doença, a fibromialgia, estima-se que os trabalhos, assim, os maiores trabalhos que a gente tem, por exemplo, trabalhos canadenses, eles estimam que o diagnóstico demora 3 anos aproximadamente para ser feito. Isso em estudos, né, de fora, né? E muitas vezes o paciente passa de médico em médico. O paciente sente uma dor no braço, aí vai em um médico, sente a dor na perna, aí vai no outro, sente dor no peito, aí vai no cardiologista, e vai fazendo vários exames. A questão é essa, exatamente que você colocou. A fibromialgia não aparece em nenhum exame. A fibromialgia não aparece. Exames de imagem, exames laboratoriais, são todos normais. Isso causa uma angústia muito grande no paciente, porque o paciente vai fazendo exame, não mostra nada, sente uma dor intensa, que a fibromialgia causa uma dor intensa, difusa pelo corpo, todos aqueles sintomas, e não está achando ali nada nos exames, e começa a ficar sem entender. E o diagnóstico de fibromialgia, ele é clínico, ele é ali na conversa com o paciente, ali que a gente chama de anamnese, na entrevista com o paciente, no exame físico, a gente consegue fazer o diagnóstico de fibromialgia. Não precisa de nenhum exame específico para diagnosticar a fibromialgia. Então ela entra aí nesse campo aí das doenças invisíveis, né, a fibromialgia. Porque tá crescendo muito a quantidade e provoca afastamento de trabalho, né? E tem essa relação de acometer mais em mulheres do que em homens? Sim. Tem algum motivo para isso? Específico? Algum estudo que fala? Existe uma relação realmente de acometimento muito mais comum em mulheres do que em homens. A gente estima que a cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Tá? Não há nenhuma relação direta, nada comprovado de relação direta. Menopausa, mas existe... alguma coisa nesse sentido? Não, porque são mulheres jovens, inclusive. 30 anos, 35 anos, 40, sabe? Então são mulheres que ainda não entraram na menopausa. Agora, tem relação com outros problemas que também são mais comuns em mulheres. Por exemplo, a depressão, ansiedade, que também costumam ser mais frequentes. Então, agora, uma relação direta com a questão hormonal, isso não existe. Então, a medicina não sabe explicar ao certo. Na verdade, até a própria etiologia, a própria causa da fibromialgia ainda não é tão bem explicada. Nós temos teorias, nós temos trabalhos, mas ainda não há uma exatidão nisso. Né? Da mesma forma que é difícil diagnosticar, né? Você não sabe, assim, você não vai fazer um exame e descobrir que você tem fibromialgia. E ela não tem cura, né? Aparentemente. Não. Você tem como só aliviar. Como é que você consegue fazer isso? Exercício físico, de fato, né? Tudo algum medicamento físico, para dor? É complicado. Se nós dois tivéssemos, nossa, a gente tava enrolado, porque exercício físico complica pra gente aqui. A gente tava falando aqui antes que tava fazendo, né? Mas vai de 2 vezes na semana só. Paga alguém para ir. Paga alguém para ir no lugar. Vai lá, tô pagando, né? Isso aí. Mas sim, a fibromialgia, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle, tá? Ela, com o acompanhamento, o tratamento adequado e, claro, esperando uma boa resposta do organismo do paciente, nós conseguimos controlar bem as manifestações, os sintomas da doença e o paciente conseguir voltar às suas atividades. Porque, assim, a fibromialgia, enquanto está em atividade, como que ela se manifesta, né? Ela se manifesta com muita dor intensa no corpo, espalhada pelo corpo, né? Não precisa ser no corpo inteiro naquele momento, mas o paciente muitas vezes fala que a dor caminha pelo corpo, ora está com dor de um lado, ora do outro, ora na cabeça, ora na perna. O paciente relatava, eu tô com dor no cabelo, na unha, era um trem assim. Sim, estímulos que não deveriam causar dor, causam dor nessa paciente, às vezes o toque... causa dor na paciente, uma água mais gelada causa dor, uma mudança de temperatura. Hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade, alodinia, né? Então, estímulos, assim,
mínimos que causam uma dor exacerbada. Exatamente porque lá dentro, lá quando a gente fala dos sistemas que envolvem a dor e que vão levar à fibromialgia, que estão envolvidos com a fibromialgia, os sistemas ali responsáveis pela transmissão do estímulo doloroso estão alterados no paciente com fibromialgia. Então ele fica, a gente chama de síndrome de amplificação dolorosa, ou sensibilização central. Então o problema da fibromialgia não está aqui na periferia, ela não é uma doença orgânica, não tem um corte, uma pancada, ela não é uma doença funcional, que a gente chama de dor nociplástica. O que é isso? O problema é no centro, o problema é lá no centro da dor, que a dor é uma sensação como qualquer outra. Assim como a gente sente um cheiro, um sabor, a dor é uma sensação. E nós temos centros no cérebro que interpretam essa sensação, né? Então esse centro e essas vias de dor estão alteradas no paciente com fibromialgia e ele fica hipersensível aos estímulos. E aí causa dor espalhada no corpo, vai causar fadiga importante, prejuízo no sono, o paciente tem insônia, alterações emocionais, alterações cognitivas também, de memorização, atenção. Qual que é o tratamento para você? Tem tratamento assim, né, para tentar aliviar isso? Sim. Medicamentoso ou feito o diagnóstico, eu sempre falo assim... Tudo resolve com chá de boldo. Chazinho pode ajudar, né? Chazinho mal não faz, né? Então assim... É ruim demais. Mas assim, o tratamento, a gente baseia em 3 alicerces principais. Primeiro, orientar, já começa aí. O tratamento já começa na orientação ao paciente. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, sentar ali e conversar com o paciente, explicar para o paciente, porque o paciente chega desesperado, uma dor intensa, não está dormindo, está ansioso, está esquecendo tudo, né? Uma dor forte. E você explicar para o paciente, olha... a fibromialgia, ela é uma doença que causa muita dor e muito sofrimento, mas ela é uma doença benigna. Ela não mata, fibromialgia não mata, fibromialgia não deforma as articulações, que é outra preocupação do paciente. Então, só de orientar e explicar para o paciente o que está acontecendo, já é parte do tratamento. O tratamento não medicamentoso, que é fundamental, eu sempre falo lá para os meus alunos lá na faculdade, que eu já vi paciente com fibromialgia melhorar só com tratamento não medicamentoso, sem remédio. Agora, eu nunca vi paciente com fibromialgia melhorar só com remédio, sem fazer tratamento, sem fazer o tratamento não medicamentoso. Exatamente. O tratamento não medicamentoso é fundamental, porque eu falo com o paciente, assim, toda vez que você vai ali para fazer o exercício, fazer uma caminhada, fazer a academia, fazer a fisioterapia, você está tomando a cápsula de um remédio, porque o exercício físico, ele atua na via de dor, tanto bloqueando o estímulo doloroso, nos sistemas serotoninérgicos, endocannabinoides, e a nível central também, porque o córtex motor estimulado, ele inibe a via de dor, ele inibe o centro de dor. Então, fazer exercício, você está realmente terapêutico para a dor crônica, para a fibromialgia. Fundamental. Meu Deus, que coisa horrorosa. E medicamento, né? O terceiro pilar, né? Falei 3 pilares, o terceiro pilar é o tratamento medicamentoso. E aí, os medicamentos que a gente utiliza exatamente para atuar nessas vias de dor. Medicamentos antidepressivos que atuam ali na serotonina, na noradrenalina, miorrelaxantes, analgésicos. Agora, mais recentemente, a gente tem usado muito o extrato de cannabis, né, o canabidiol. Então, medicamentos que atuam nessas vias de dor para controlar, ajudar. Eu digo assim, que no caso da fibromialgia, e outras doenças, por exemplo, como lúpus, como artrite reumatoide, o não medicamentoso, o exercício, é um adjuvante ao medicamento. No caso da fibromialgia, eu falo que o medicamento é um adjuvante ao exercício. O exercício é fundamental. Tem fibromialgia e ela é teimosa, não quer fazer o exercício. Eu falei, vai lá fazer um caminhado, um pilates, né? Leva ela, vai com ela. Não vai, teimosa toda a vida. Ô, doutor, o senhor falou aí que as pacientes de fibromialgia, elas geralmente são mais novas, né? 30 anos de idade. E nos últimos anos também no Brasil teve um aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, está tendo mais idosos. E aí esses idosos também estão vivendo com mais qualidade de vida, apesar de algumas doenças características. Hoje, como é que está o tratamento de osteoporose, dessas doenças ligadas à idade?
também avançaram muito. A osteoporose, por exemplo, que é uma doença realmente ligada ao envelhecimento, a mulher após a menopausa tem uma perda de massa óssea, o homem também, quando vai chegando ali nos 70 anos, perde também bastante massa óssea, e essa perda de massa óssea vai levando a osteopenia, que é uma perda intermediária, e osteoporose, que já é a perda significativa. E o grande problema é a fratura. Essas doenças que levam à perda de massa óssea, como a osteoporose, predispõem à fratura, quebrar o fêmur, pode quebrar vértebras da coluna, e isso, num paciente idoso, aumenta muito a morbimortalidade. Então, o tratamento visa prevenir fraturas. A gente entra com nós entramos com medicamentos, cálcio, medicamentos antirreabsortivos, a gente fala que atuam ali nas células para reformular a massa óssea, para repor aquela massa óssea, para ganhar a massa óssea. Na densitometria, que é um exame que a gente avalia e acompanha esse paciente, a gente vai vendo o ganho de massa óssea com o tratamento, e isso vai diminuindo proporcionalmente o risco de fratura do paciente. Então, o tratamento dessas doenças evoluiu muito. Eu tenho um ponto fraco, grande, chama Coca-Cola. Eu já ouvi muita gente falar que a Coca-Cola dá problema nos ossos. É verdade isso mesmo? A cafeína. Né? A cafeína a cafeína Coca-Cola tem mais não é sozinho, né? assim, olha, sem radicalismo, sabe? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de radicalismo. Eu acho que, por exemplo, a Coca-Cola Zero, desde que o pessoal, às vezes as pessoas falam, a Coca-Cola Zero pode causar câncer. Trabalhos que existem que falam que possa ter essa relação, você tem que tomar muita Coca-Cola, você tem que tomar litros de Coca-Cola Zero diariamente para, então assim, eu não vou saber de falar exatamente agora quanto, mas tem que ser litros de Coca-Cola Zero. Não mais do que isso. Porque a relação é muito fraca. Então, se você tomar de vez em quando uma Coca-Cola Zero, é melhor você tomar uma Coca-Cola Zero do que, por exemplo, tomar uma cerveja, tomar uma bebida alcoólica. Né? É claro que o melhor é o suco natural, a água, mas você está ali, quer tomar uma Coca-Cola Zero de vez em quando, eu não vejo problema nenhum. De vez em sempre. De vez em quando é uma coisa, e de vez em sempre, né? Tá, né, Luquinhas? Tudo em exagero, a gente tem que ter equilíbrio, né? Tudo em exagero eu acho que não é bom, né? Até para gastrite, o excesso de cafeína, o próprio café, excesso de café também não é interessante. Mas também, esse negócio de dar problema nos ossos, porque eu já vi gente tipo colocando osso de galinha na Coca-Cola e dissolvendo. Não, mas isso aí é conversa fiada, né? Não tem nada a ver. Pode tomar. Não conheço nenhuma relação científica exata dela diretamente levar ao enfraquecimento ósseo. Nós temos como fatores de risco conhecidos cientificamente de perda de massa óssea, além da idade, né? Nós temos, por exemplo, a própria artrite reumatoide é um fator de risco para fraturas, né? O tabagismo, o bebida alcoólica, né? Excesso de bebida alcoólica também leva à perda. Então você tem outros fatores, o sedentarismo também, perda de massa óssea. Você já dançou nos 4 tópicos. A alimentação pobre em cálcio. Então, a pessoa deixar ali de tomar leite, comer queijo, alimentação pobre em cálcio. Muitas vezes as pessoas acreditam naquele mito de que não, leite não pode, leite faz mal, leite é inflamatório. Isso não é verdade. Temos inúmeros trabalhos mostrando que o leite não é inflamatório. Que ele é saudável, que tem cálcio, que é fundamental para as pessoas, para os ossos. Se não gosta de leite, come queijo, toma um iogurte, mas a ingesta adequada de cálcio é fundamental. Então existem esses fatores de risco que são mais bem estabelecidos. Né? Vitamina D, manter os níveis, né, de vitamina D aí adequados. E os veganos estão lascados da vida, então. Não, a carne... A carne é proteína. A carne é mais proteína. A B12 não é na carne. A B12, mas aí não é a D. A D realmente, a pessoa que não alimenta, não come carne, ela deve sempre ficar atenta aos níveis de B12, né? Mas a vitamina D não tem muita relação. Mas a gente tem que dar uma cutucada nos veganos. De leve. Só um pouquinho. Fator reumatoide, que geralmente você faz um exame de sangue e aparece lá. Isso. Fator reumatoide. Todo mundo que tem esse fator positivo quer dizer que a pessoa vai ter uma doença reumática ou não? Não, tem muita gente saudável que tem fator reumatoide positivo, baixinho ali no sangue. O FAN também, que é um exame muito, muito popular, né? O FAN também
Muitos pacientes que chegam preocupados com FAM positivo, achando que pode ter lúpus. Esses exames, eles podem, às vezes, dar positivo baixo ali em pacientes saudáveis. O mais importante é a clínica. Se um paciente tem uma clínica, cara, tem artrite, tá lá com as mãos, acordando de manhã com as mãos inchadas, né, edemaciadas, rígidas, dolorosas, e aí sim tem um fator reumatoide positivo, a gente valoriza o exame. Então a gente sempre tem que valorizar. Na reumatologia, não existe dar diagnóstico com um exame, pega um exame e fala, é isso, fator reumatoide, artrite reumatoide. Não. Eu sempre falo também com meus alunos isso, a gente sempre monta um quebra-cabeça. Tem que ter manifestações clínicas, a gente junta ali com os exames laboratoriais, muitas vezes exames de imagem, e aí monta e faz um diagnóstico. É sempre um raciocínio clínico, não é tão simples assim. Porque, exatamente, existem muitas situações de pacientes saudáveis que, às vezes, têm algumas pequenas alterações assim, imunológicas. Mas o senhor acha importante sempre fazer esses exames para saber se... Ou não tem necessidade? Eu acho que primeiro passar por uma avaliação. Clínica, né? Que às vezes pode gerar mais confusão. Entendeu? Se você faz um exame e dá positivo e você não tem a doença, acaba gerando uma preocupação e uma confusão maior. Psicológica. Exatamente. E gerando outros problemas depois, dor no corpo, outros problemas depois. Então, assim, primeiro, qualquer dúvida, tá sentindo alguma coisa, passa por uma avaliação. Passa por uma avaliação. Foi avaliado pelo médico, o médico viu que não, tem justificativa, tem que pedir o exame sim, que eu estou pensando nisso aqui. Aí ele vai pedir e vai diagnosticar. Agora, fazer o exame, às vezes, sem ter um direcionamento, pode acabar gerando mais confusão ainda, sabe? Estou perguntando isso para o senhor pelo seguinte, na época nossa de faculdade também, há muito tempo atrás, tinha-se o preconceito que você só procurava um reumatologista depois que apresentasse algum problema clínico, algum sinal. Como é que a reumatologia trabalha com a prevenção? Isso que eu queria saber. Sim. Né? Orientando, como é que é? Exatamente. É claro que, como eu falei, o diagnóstico da doença, ela tem que ter manifestações clínicas. Porém, a gente está sempre trabalhando com o paciente, mesmo que o paciente chegue ali com uma dor inespecífica, uma dor que não significa uma doença mais grave, mas, por exemplo, uma dor mecânica, uma dor de um movimento repetitivo, a gente já aproveita a oportunidade para dar as orientações. Tanto orientações para a forma de pegar nos objetos, postura, como já entendi a mensagem. Entender como é que está aquela ergometria, como é que tá como é que são as atividades ali no próprio trabalho, no ambiente de trabalho, local de trabalho. Eu sinto muito mal. Então, tudo isso a gente tenta entender exatamente para prevenir problemas, né? Mas, por exemplo, existe um exame, vamos falar de exame de rastreamento, então, né? Porque esses exames de fator reumatóide são para diagnóstico. Um exame de rastreamento que a gente faz muito, o ácido úrico. Ácido úrico é um exame de rastreamento. Ácido úrico é um exame que você não precisa ter sintomas para pedir. A gente, inclusive, pede check-up, né? Fazer ali um hemograma, faz um ácido úrico. Um exame simples, um exame muito acessível, barato, que não vai sobrecarregar nada, e que, se você detectar uma hiperuricemia, que é o ácido úrico alto, assintomático, a gente já consegue atuar para prevenir que você desenvolva a gota. Então, o ideal é, no caso, pegar um ácido úrico alto ali, tá? Orientar o paciente, olha, diminui carne vermelha, corta a bebida alcoólica, e aí a gente consegue reduzir esse ácido úrico com medidas não medicamentosas e evita que esse paciente no futuro vá ter gota. Então tem sim alguns exames que a gente pode pedir de rastreamento. E uma dúvida que eu tenho, em questão genética, essas doenças, elas passam, tipo, geneticamente falando? Existe uma predisposição genética, existe sim, para artrite reumatoide, para o lúpus, para a própria fibromialgia, existe uma predisposição genética. Quando a gente vai conversar com o paciente, inclusive, ali na entrevista, a gente pergunta se tem algum familiar, algum parente de primeiro grau que tem fibromialgia, ou se estiver investigando alguma outra doença reumática, porque a maioria delas tem não 100%, mas tem uma porcentagem do fator de risco genético envolvido. Tem também existem os fatores ambientais também, até citei muitos aqui para osteoporose, para fratura, mas existem os fatores ambientais para todas essas doenças, para fibromialgia também, o estresse psicológico, traumas, são fatores, depressão.
Comorbidades, né? Comorbidades crônicas, mas existe também uma porcentagem de predisposição genética. Agora, você ter uma predisposição genética não significa que você vai desenvolver a doença. Né? Não é automático. Não né? é automático. Você também é exposto a fatores ambientais para desenvolver o problema. E isso, ultimamente, né? O mundo atualmente está tendo muita doença, tipo, dessas que a gente fala, é doença de cabeça, né? Que é a depressão, a ansiedade. E você falando aqui, parece que isso não atrai, mas faz com que essas pessoas desenvolvam esse tipo de doença reumatológica por conta disso também? Há certos tipos de doenças, por exemplo, como a fibromialgia, que tem uma relação importante com a parte emocional. Né? O estresse psicológico também pode ter alguma relação como um gatilho para uma atividade autoimune, por exemplo, o início, o paciente já tem uma predisposição, por exemplo, para uma doença autoimune, como um lúpus ou uma artrite reumatoide, e ela pode ter um gatilho emocional? Pode ter um gatilho emocional. Então, como fatores de gatilho ali, pode ter essa associação sim. Tá? Não como uma causa de base, mas como um gatilho ali, alguma coisa que o paciente já tinha toda a predisposição para desenvolver e foi ali e deu um empurrão para o paciente acabar desenvolvendo. E há um aumento mesmo dessas doenças ou se diagnostica mais, se trata mais, se estuda mais? Eu acho que os dois pontos são verdade. Primeiro que havia sim um subdiagnóstico antigamente, era subdiagnosticado. Fibromialgia, por exemplo, era muito... Poucas pessoas conheciam fibromialgia. Sabiam o que era. Sabiam o que era. Então, inclusive na própria sala de aula, ensinava-se pouco sobre isso, sobre fibromialgia. Certo? Então hoje a gente ensina mais, a gente prepara mais a formação médica para isso. Hoje os próprios métodos diagnósticos melhoraram muito. Então a gente consegue hoje diagnosticar com mais facilidade e mais precocemente. Então melhorou essa questão do subdiagnóstico, que faz, claro, aumentar a prevalência, né, e a incidência. E também por conta do aumento da prevalência, igual você falou, envelhecimento da população, aumentam então as doenças crônicas com o envelhecimento da população. E é o que tem acontecido, né, no nosso país, você aumenta a quantidade de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, e aumentando doenças crônicas são fatores de risco também para essas doenças, como a fibromialgia, por exemplo. Pacientes com mais comorbidades têm maior risco também, de ter dores no corpo, dores difusas. E tirando essas doenças mais conhecidas, né, igual fibromialgia e a lúpus, que a gente já debateu bastante, tem alguma que anda em crescimento atualmente, que antigamente não tinha tanto, alguma que esteja relacionada à reumatologia, que anda aparecendo com mais frequência? Olha, agora? Eu vou falar de uma que foi, assim, dominou os últimos anos aí, que é a chikungunya, né? Artrite pós-chikungunya, que vem para a reumatologia porque causa muita artrite. É uma arbovirose, né? O vírus, né? A chikungunya é uma arbovirose, assim como o vírus da dengue, da zika, é transmitido pelo Aedes aegypti. E ele já está no Brasil já há alguns anos, mas na nossa região, o boom, assim, todos os anos a gente sempre tratou um pouquinho, sempre teve alguns casos isolados ali, mas de 2, 3 anos para cá, que todo ano uma quantidade muito grande de pacientes com a chikungunya e é uma arbovirose que depois daqueles sintomas iniciais, que tem também na dengue, febre, mal-estar, vermelhidão no corpo, ela evolui com artrite, com poliartrite, uma artrite até parecida com a artrite reumatoide, né? Mas muita tem inflamação. Cura ou é crônica? Tem cura, mas existe uma pequena porcentagem que cronifica. É importante falar isso porque pode ter alguém, né, assistindo e pensar, não, mas até hoje eu estou sentindo isso, como é que tem cura? Porque realmente a grande maioria cura. A grande maioria ali na fase subaguda cura e nunca mais volta a ter nada, ainda bem, tá? Ainda mais se tratar logo no início. Quanto antes tratar, melhor para isso. Agora, tem casos, tem uma pequena porcentagem de pacientes que pode evoluir com cronificação, com artrite crônica. E aí depois de um ano volta, depois parece que está bem, aí incha de novo as articulações, volta a sentir dor, é mais difícil de tratar. Tem uma polêmica aqui, né? Porque quando teve esse boom de chikungunya, muita gente tendo, surgiu um remedinho aí, eu não sei se você ouviu falar, um remedinho aí natural, não sei se era natural. Hoje você tá forte na pseudociência, hein, Luquinha? Chegamos aqui, era ET. Era ET, né? Agora é remedinho natural. Mas tinha esse remedinho, saiu esse remedinho. Só te lembrando. Mas
Gabi falou que pode fazer essa pergunta, não pode? Esse remedinho surgiu aí, que era uma pessoa que vendia aí, nem era aqui em Montes Claros que vendia, mandava sabendo. de fora. E aparentemente funcionava. Mas, Cuidado. 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 Então- E sim, existiu isso mesmo, né? Ainda existe, né? A questão é a seguinte, na medicina, para a gente trabalhar com um medicamento, ele tem que passar por diversos trabalhos, assim como na fisioterapia, eles têm que passar por diversos trabalhos que mostram eficácia e segurança. Então a gente sempre que prescreve, a gente trabalha com medicina baseada em evidência, né? A gente sempre que prescreve um medicamento, a gente consegue prever quais os possíveis efeitos adversos, a eficácia e tudo. Você não sabe o que você está usando. Ninguém sabe o que tem ali dentro. Ah, tem um rótulo lá colocando que só tem coisa natural. Quem garante que só tem coisa natural? Você não sabe o que tem ali dentro. Cigarro, né? Daqui a pouco ali dentro tá cheio de corticoide, por exemplo. Se eu colocar o paciente ali com artrite chikungunya, se eu encher ele de corticoide, ele vai melhorar ali momentaneamente. Depois que para, volta tudo de novo. E era o que acontecia com esses medicamentos. Enquanto o paciente estava tomando, ele melhorava. Parava de tomar e aparecia lá no consultório falando, olha, eu tomei isso aqui, mas eu paro, volta tudo. Então provavelmente ali deve ter algum anti-inflamatório, um corticoide, não sei. Ninguém sabe, mas é perigoso. Você não sabe os efeitos colaterais que isso pode te causar a médio e a longo prazo. Viu vocês aí que compraram esse remedinho, pare. Viu? Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, ótima entrevista. Onde que te encontra? Tem rede social, alguma coisa? Eu que agradeço, tá? O convite, a entrevista foi muito bacana. Eu acho que eu converso muito, falo muito. Mas tem que Não, conversar essa área. Ainda bem. Senão a gente fica sem aqui, fica aquele clique. Mas foi muito Não, não é legal, isso, viu? não. Se deixa a gente falar, é só besteira E eu que a gente gostei fala. muito, vocês deixaram bem à vontade, foi bem legal, assim, muito bom mesmo. Muito Faltou obrigado. as perguntas dos ETs, né? Ah, não. É, A gente sim. pode conversar bom aqui que em faltou, off Lucas. depois sobre os Não, OVNIs, eu né? gosto de Sobre ET. Mas sim, eu atendo, tenho um consultório no Instituto de Reumatologia e Doenças de Coluna, que é lá na Rua Irmã Beata, no centro. Tenho também meu Instagram, que é o @Thiago, com TH, Thiago.reumato. Só isso, Thiago.reumato. É meu Instagram. Quem quiser entrar em contato pelo Instagram ou me procurar lá no consultório, se estiver sentindo dores, a gente vai estar sempre aí à disposição, tá? Somente. E à disposição para voltar também, se precisar de outra entrevista, de falar de vai algum... precisar demais, doutor. Vai precisar demais. Nossa, interessante. Dores do amor ele não cura não, viu? Mas o resto... Muito obrigado pela presença. Obrigado. Vocês também que acompanharam a gente aqui no Pod Uai, o fim de ano, né? Chegou... Feliz Natal. Não sei se vai sair antes do Natal, mas Não. se não Ou saiu depois, também... espero que seu Feliz Natal seja feliz. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um ótimo 2025. Até ano que vem. Ano que vem estaremos de volta aqui, Luquinhas. Se ninguém correr com a gente, né? É. Espero que não. E quem quiser também vir aqui conversar com a gente, só mandar uma mensagem aí nos comentários que a gente conversa. O próximo vai ser com o ufologista. Eu Ufólogo, quero sei lá conversar como com é que um ufólogo, viu? Charles. Charles. Tá convidado. Venha, Charles. Um abraço. Até o próximo Pod Uai.